predatória. A nossa espécie é predatória. E é por isso que arrancar uma porção do território da sua sanha predatória é um grande desafio. Porque a voracidade é imensa. O apetite da humanidade por novas terras, mais recursos naturais, é infinito. Mas também por outro motivo. Viver com a biodiversidade, respirar junto com uma profusão de espécies, esticar o olhar até onde a vista alcança, tudo isso é subversivo. É subversivo mostrar que há outras formas de viver. Mostrar que é possível conservar paisagens, acreditar nos produtos da floresta, restaurar o cerrado, insistir na caatinga, entender os manguezais, sentir o vento dos pampas, ver o céu refletido nos mares e nos rios. Tudo isso coloca em xeque a nossa sociedade e as nossas escolhas. Quando a gente insiste em manter os 50 mil hectares de floresta de araucária íntegros no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, a gente está sinalizando que o Morro da Igreja e as outras paisagens desse parque são mais importantes do que os metros cúbicos de madeira que poderiam sair dali. Estamos sinalizando que esses 50 mil hectares são uma pérola para a região. Se forem convertidos, transformados em outros usos, serão apenas ruínas e lembranças. Quando a gente percebe a produção da terra do meio crescer, se organizar, ganhar escala, a gente mostra que é possível viver na floresta, que é possível criar produtos, que é possível atrair empresas, que é possível desenvolver novos produtos com elas. A gente cria alternativas. A Terra do Meio é uma região no Pará que engloba a Reserva Extrativista do Riozinho do Anfrísio, a Reserva Extrativista do Rio do Iriri, a Reserva Extrativista do Xingu e as terras indígenas dos povos Arara, Chipaia e Curuaia. Ali nasceu um novo elemento da economia da floresta, a rede de cantinas. Hoje já são 22 cantinas, que funcionam como entrepostos comerciais. Essa ideia de cantina nasceu revisitando um modelo que existia no século passado, os barracões dos patrões. Ali os seringueiros iam deixar sua produção, sempre muito mal paga, pegavam os produtos que precisavam, sempre, claro, com preços abusivos. Nas cantinas da Terra do Meio, não é isso que acontece. São cantinas coordenadas pela própria comunidade, que escolhe seus cantineiros. E ali a produção tem preço justo. E os produtos de necessidade cotidiana das comunidades também. Além disso, há uma preocupação em substituir os produtos industrializados, oriundos da cidade, por produtos da floresta. Trocar, por exemplo, a farinha de trigo pela farinha de babaçu. Nessa região, no Pará, na Terra do Meio, onde a regra é desmatar e grilar, ao sul de Altamira, ao sul de uma das sucursais do inferno na Terra, a usina de Belo Monte, a rede de cantinas da Terra do Meio mostra que outro mundo é de fato possível. Um mundo onde representantes de empresas andam 2 dias de voadeira, sentam em bancos desconfortáveis por horas a fio, dormem em redes improvisadas para olhar nos olhos de extrativistas, beiradeiros, ribeirinhos e índios e discutir o preço dos produtos da floresta. E como se não bastasse isso, saem de lá gratificados, mandam os seus profissionais para fazer um intercâmbio de conhecimento nas comunidades e nas aldeias e voltam para lá sempre que é possível. Quando a gente percebe que a maior faixa contínua de manguezais desse planeta é protegida em grande parte por marisqueiras, por catadores de caranguejo, por pescadores que entendem esse ambiente, todos nós ganhamos. Os manguezais ajudam a manter a linha da costa, moderam os eventos climáticos extremos, têm um papel relevante como berçários de peixes e outras espécies marinhas e uma relevância global no balanço de carbono.
Nessa região do Salgado Paraense, foram criadas várias reservas extrativistas. Soure, Mãe Grande de Curuçá, São João da Ponta e várias outras. Mas os manguezais do Salgado Paraense já eram conservados há tempos por gente que entende os manguezais, entende o tempo ecológico desses ambientes e dessas criaturas e vive sob uma lógica diversa. As reservas extrativistas, que nasceram da experiência de Chico Mendes e dos outros seringueiros nas florestas do Acre, sacramentaram a possibilidade de uma vida alternativa e deram para as comunidades do Salgado Paraense um horizonte de possibilidades. Quando a gente não cede sequer 1 centímetro do Parque Nacional de Brasília para especulação imobiliária, a gente está sinalizando que a conservação da maior mancha de cerrado do Distrito Federal e das piscinas de água corrente que fazem a alegria da população de Brasília são muito mais importantes do que construir mais e mais e mais prédios. Quando os índios da terra indígena Médio Rio Negro II organizam um programa de turismo comunitário, eles estão apresentando ao mundo uma forma distinta de receber, de acolher, de viver. Mostram uma relação distinta com o tempo, com as florestas, com os rios e com o trabalho. Tudo isso é altamente subversivo. Quando a gente insiste em manter o patrimônio arqueológico da Serra da Capivara, apesar de todas as tentativas de destruí-lo, a gente aponta que o olhar não deve ser só para o futuro, mas deve se enraizar no passado. As pinturas rupestres do Boqueirão do Sítio da Pedra Furada e dos outros sítios arqueológicos da Serra da Capivara revelam muito sobre a nossa pré-história e já teriam virado pó se não tivessem sido protegidos por um parque nacional. Os parques nacionais protegem o patrimônio cultural e natural do Brasil, mas também protegem as paisagens emblemáticas que formam e conformam a nossa identidade. Corcovado está dentro do Parque Nacional da Tijuca. Foz do Iguaçu é um parque. Os cânions do sul do Brasil estão protegidos por parque. Os pontos mais altos do Brasil, Pico da Neblina, Pico da Bandeira, estão dentro de parques. Uma parte do Pantanal é parque. As terras indígenas, por sua vez, dão possibilidade de existência para mais de 300 povos indígenas que vivem nesse país. Para nós, uma oportunidade de convívio com outros modos de vida e outras formas de conhecimento. Uma janela para fora da hegemonia da nossa sociedade de consumo e de desperdício. As reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, essas preservam uma forma única de viver, moldada pelo convívio das comunidades rurais brasileiras com a nossa rica biodiversidade. Elas também são um vislumbre para uma outra forma de vida. Não é à toa que elas são tão negligenciadas e tão combatidas. Essas unidades de conservação trazem dentro de si uma semente tão revolucionária que ameaça o sistema vigente, que coloca em xeque os interesses locais, muitas vezes escusos, mas ajudam a enxergar, por entre as árvores da floresta, um céu de possibilidades. Outro aspecto revolucionário das áreas protegidas é que elas nos dão a possibilidade de gerar inovação a partir da biodiversidade, do patrimônio genético e do conhecimento tradicional. Essa oportunidade, se levada a sério, com investimentos, com criatividade, com respeito, com inclusão social, poderia transformar o Brasil, especialmente a Amazônia. Há muito potencial em setores farmacêuticos, cosméticos, da química fina, produtos de higiene, limpeza. Tudo isso tem muito potencial. Mas não é só isso. Como a gente sabe, com aquela adaptação popular daquela frase do Lavoisier, nada se cria, tudo se copia, a gente sabe que a maior inspiração da tecnologia é a natureza. Mas, para ter inspiração, tem que ter natureza. E no ritmo que a gente tem de destruição, e como esse ritmo parece que vai se acelerar, a nossa maior aposta são as áreas protegidas. E eu queria encerrar com lições de 2 indivíduos particularmente lúcidos. Um é o José Lutzenberger, que dizia: uma sociedade que precisa criar áreas
para proteger a natureza de si mesma, não pode estar certa. E o outro é o poeta pantaneiro, Manuel de Barros, que dizia: tudo que o homem cria vira sucata. Avião, bicicleta, carro. Só não vira sucata pedra, rã, ave, árvore. Até nave espacial vira sucata. Agora, eu penso, uma garça branca do brejo é mais linda que uma nave espacial. E peço desculpas por cometer essa verdade. Obrigada. Uhul! Vamos levantar? Porque isso aqui não foi um talk, isso foi um poema. Um poema de vários minutos. Eu falei que ela é musa. Ô, Nurit.